A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 24 de agosto de 2023, tem como título: O corpo do crente salvo é templo e morada do Espírito Santo. Hoje temos dois textos bíblicos. O primeiro se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Queridos, o que significa ser templo do Espírito Santo? A primeira coisa que precisamos saber é a respeito da ideia bíblica sobre o templo. A ideia bíblica, principalmente do Velho Testamento, onde temos a construção de um templo de adoração a Deus, o tabernáculo e posteriormente o templo de Salomão, é que o templo era sagrado, como está escrito no Salmo 5, verso 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Isso significa que este local de adoração era especial, era consagrado a Deus, continha a presença de Deus de uma forma especial, o que o tornava santo. No Novo Testamento, a ideia de templo muda um pouco, pois esse templo sagrado passa a ser as próprias pessoas, ou seja, os servos de Deus. Isso nos indica claramente que agora nós somos templo do Espírito Santo, somos santuário, ou seja, a presença viva de Deus está em nós de forma especial. Somos consagrados a Deus, santos, dedicados a andar nos caminhos do Senhor. Nós somos considerados sagrados, como está escrito em 1 Coríntios 3,17, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora pergunto, todas as pessoas são templo do Espírito Santo? A Bíblia diz, queridos, que somente aqueles que se arrependeram dos seus pecados e receberam Jesus como Salvador são selados com o Espírito Santo. Isso nos mostra claramente que não são todas as pessoas que são templo do Espírito Santo, mas somente aquelas que de fato são convertidas de verdade. Mas ser templo do Espírito Santo nos traz aí algumas responsabilidades. Ser templo do Espírito Santo, queridos, é um privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande. A Bíblia diz claramente que o Espírito Santo habita em nós. E por isso, nós devemos ter cuidado com diversas coisas. Primeiro, devemos ter aí uma vida santa diante de Deus e cuidar para o pecado não dominar o nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, está escrito: Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Devemos ainda, queridos, cuidar para que o Espírito Santo não se entristeça por causa de nossa falta de temor a Deus e falta de zelo para com nossa vida cristã. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30, está escrito: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Também devemos trabalhar para não sufocar, menosprezar, minimizar a ação do Espírito Santo em nossas vidas, sendo negligentes e surdos à voz de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, está escrito: Não apagueis o Espírito. Então devemos, como templo do Espírito Santo, glorificar a Deus por meio de nossa vida, do nosso corpo, pois o custo da nossa salvação, queridos, foi muito alto para nós menosprezarmos a ação de Deus e sua obra em nossa vida.
porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quinta-feira a todos.